Olá, pessoal! Esse é o momento em que na matemática a gente continua em álgebra ou vê um pouquinho de geometria. Tem uns conceitos iniciais de geometria que não envolvem continhas, mas são importantes de serem tidos. Por exemplo, o que é um ponto? É um ponto. Tem maneiras matematicamente formais de definir um ponto? Tem, só que é extremamente complicado, é de um nível extremamente avançado. Não dá para explicar aqui. Requer conhecimento avançado. Então nós dizemos que um ponto é um ponto. É um pontinho, puff, faz pontinhos na lousa. E o que é uma reta? Uma reta é uma linha. Ou você pode dizer que ela é uma sequência de pontos lineares. Se o aluno tiver a mente um pouquinho mais aberta, ele vai entender. Olha, são infinitos pontos numa linha reta. Meio que você usou redundantemente a palavra reta, mas é uma reta. Ok. O que é um plano? Daí você usa o exemplo que um plano é uma folha. É uma folha, isto é um plano. Então você pode desenhar um plano desta seguinte maneira. Certo. E aí, por fim, nós temos um espaço. Como nós desenhamos um espaço? Não temos muita possibilidade a não ser desenhar um cubo, por exemplo. Tudo que está dentro desse cubo é o espaço. E com isso nós podemos introduzir ao aluno noção de dimensão espacial. O ponto, ele está parado, ele não pode se mover, ele é zero dimensional. Uma reta, você tem somente uma direção para se mover, para frente e para trás. Uma dimensão, somente uma direção. No plano você pode ir numa direção ou em outra, voltando também, né? Mas você tem duas direções, então bidimensional, duas dimensões. No espaço você tem três dimensões, altura, largura e profundidade. E aí você pode também voltar em cada uma dessas dimensões, três direções. E aí você pergunta para o aluno, será que há mais dimensões? Tadadã. Pronto, uma introdução básica de geometria e noções de espaço. Daí é importante a gente falar também o que são figuras. Isto, fale para o aluno. O que é isto? É um triângulo. Por quê? Triângulo tem três lados e três ângulos. Daí você fala aqui o quê? O equilátero, eu não vou escrever, senão o tempo que leva de escrever vai ficar gigante. Mas assim, o triângulo, o equilátero possui todos os lados iguais. Tudo isso deve ser anotado. O isósceles tem somente dois lados e dois ângulos iguais. O escaleno possui todos os lados diferentes entre si e todos os ângulos diferentes. Do aluno, o que é um ângulo? Ah, um ângulo é uma boquinha, ó. Tá vendo que esse triângulo fez uma boquinha aqui? Fez outra boquinha aqui? Fez outra boquinha aqui? Um ângulo, você mostra para o aluno que é uma boquinha formada entre duas arestas. Finge que é um Pac-Man. É um Pac-Man. Um ângulo... O ângulo é uma boquinha. É uma ideia bem intuitiva de mostrar o que é um ângulo. Porque ele é uma abertura. E você mede essa abertura. Beleza? Certo. A partir disso, nós também podemos falar sobre quadriláteros, noções intuitivas. O que é um quadrilátero? Quatro lados. Daí você fala, olha, tem quadriláteros. Que tipos de quadriláteros? Assim como tem vários tipos de triângulos, vai ter o quadrado, que todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Vai ter o retângulo, que todos os ângulos são iguais, mas ele é um pouquinho mais esticado. Você fala que vai ter o losango. Os lados são iguais, mas ele é um pouquinho achatado. Vai ter o paralelogramo, que ele é igualzinho o retângulo, mas ele está deitado. Ou seja, os ângulos não são retinhos. E nisso você já pode introduzir a noção de ângulo reto, sem falar de graus. Ângulo reto é quando ele faz um L. Faz um L assim. Isto vem a ser um ângulo reto. E ele tem esse nome exatamente por ser reto. Enfim. Temos também trapézios. O que são trapézios? Trapézio é o quadrilátero mais chatinha. Por quê? Ele basicamente vai ter dois lados que são paralelos entre si. Mas o que é uma coisa paralela? Você já define também. Duas retas são paralelas quando elas vão na mesma direção e jamais se cruzam num plano. Na lousa, por assim dizer, ou na folha de papel.
Elas são concorrentes quando elas se cruzam em um ponto. Elas são coincidentes quando são a mesma. Por exemplo, duas retas são coincidentes se forem a mesma. Saiu torto a reta, perdão. Mas imagina que duas retas que estão passando no mesmo exato lugar. Você vai achar que é uma reta só. São coincidentes. E duas retas são perpendiculares se elas fazem um ângulo reto. Se elas estão exatamente assim. Certo? Então você fala que o trapézio tem dois lados que são paralelos. Estão bem retos. Só isso para ser um trapézio. E ter quatro lados. Daí você fala que. Daí você dá um exemplo de quadrilátero que não é nada. Por exemplo, uma coisa assim. Torta. Totalmente torta. Beleza, você fala de quadrilátero. Você fala de coisas que tem 5 lados também. Fala que pode ter quantos lados quiser. Fala que existem círculos. Mas que o círculo não é um polígono. Pois para ser um polígono tem que ter um número maior do que um de lados. Você poderia falar, o círculo, você poderia dizer que ele tem um único lado? Poderia, mas para ser polígono tem que ter pelo menos 3 lados, na verdade. Como você faz um polígono de 2 lados? Como você fecha ele? Tem que ter pelo menos 3 lados. O círculo, ou ele tem um lado, ou infinitos lados. Isso não dá muito certo. E aí a gente dá essas introduções teóricas que acaba dando umas 5 folhas de pura escrita. Aí você vê que o vídeo deu até um pouquinho maior. Essa parte é muito teórica, muito escrita. E na minha opinião muito chata. Mas ela é importante ser enfatizada. Tudo bem? Porque depois, futuramente, nós vamos fazer continhas com esses objetos. Beleza, pessoal? Até a próxima.